Olá, eu sou o Rui Brandão, médico e CEO do Descubra. E estamos juntos com o Exame no Summit Saúde Mental nas Organizações, porque democratizar o acesso à saúde emocional é nossa missão. Desde 2016, ajudamos empresas a definir e implementar as suas estratégias de saúde mental. Nossa solução corporativa já é usada por mais de 200 empresas, como Natura, Ambev ou Votorantim, que têm à sua disposição uma rede de mais de 500 profissionais de saúde mental 24/7, programas de treinamento socioemocional e mapeamento do comportamento dos seus times. A OMS já previa que em 2020 as doenças mentais seriam as doenças mais incapacitantes do mercado de trabalho. Com a pandemia, tudo isso se acelerou. É oficial. Saúde mental deixou de ser um luxo ou um tabu dentro das organizações e passou a ser uma pauta central, com outros temas como sustentabilidade, inclusão e diversidade. O importante é começar. Com o Zen Club você consegue implementar e iniciar a sua estratégia de saúde emocional, sensibilizando lideranças, engajando os seus times e conseguindo medir os seus resultados. Saúde mental não deve ser visto como um tema reativo a um problema. Ter uma estratégia sólida e proativa de saúde emocional é a base para você ter pessoas engajadas, times motivados e uma cultura fortalecida. Não tenha medo de endereçar este tema e lhe garanto que, além do impacto positivo nos seus resultados de negócio, os seus colaboradores e clientes se conectarão ainda mais com a sua marca. Vamos juntos? A Bradesco Saúde desenvolveu uma série de iniciativas que promovem orientação e cuidado em meio à pandemia de Covid-19. É o Saúde Digital. Com ele, quem tem Bradesco Saúde pode realizar consultas médicas por videochamada sem sair de casa. Veja como funciona. Para dúvidas e sintomas de Covid-19 ou outras questões de saúde, você deverá acessar o app Bradesco Saúde. Se você ainda não tem instalado, faça o download gratuito na App Store ou no Google Play. Para consultas médicas regulares com médicos referenciados, acesse o site bradescosaude.com.br. Confira as especialidades disponíveis para atendimento por videochamada e como agendar sua consulta. Bradesco Saúde, ao seu lado contra o coronavírus. Bom dia a todos, meu nome é Raquel, eu sou médica, especialista em saúde populacional e responsável pela saúde corporativa no Hospital Albert Einstein. Esse é o segundo dia do Summit de Saúde Mental, que foi organizado pelo Hospital Albert Einstein, pela Health Head, pela Toya Lort, pela Cíntia Gonçalves e pela Companhia de Talentos, pela Sofia Esteves. Ontem, então, nós tivemos, no final do dia, uma discussão, eu diria, muito sincera, com o Nélio, com a Francine, com a Bettina, sobre a questão de como mudar a cultura organizacional e inserir, de uma vez por todas, a saúde mental na pauta. Hoje, eu passo a palavra para minha querida Cíntia Gonçalves, que vai conduzir a dinâmica de hoje. Cíntia, é com você.
Bom dia, agora com som, tudo certo? Eu sou a Cíntia, tenho aí uma carreira de 23 anos de experiência em construção de estratégias. Sou hoje sócia da Get-Ahead, sócia fundadora da Get-Ahead, em conjunto com a Toya Lorte. A Get-Ahead se propõe a desenvolver programas e estratégias de saúde mental para organizações e faço parte também do board do Instituto Ame Sua Mente, que tem um trabalho muito importante aí na educação, principalmente no setor público. O Dr. Rodrigo Bressan, que vai estar comigo hoje aqui, é presidente do Instituto. Hoje eu estou aí no mundo da saúde mental, mas eu venho do mundo das organizações. E eu costumo dizer que esse tema da saúde mental, ele se colocou para mim de uma forma muito importante, quando eu recebi esse tema como desafio, ao assumir a liderança como sócia de uma organização, de um time de 500 pessoas. O tema se tornou muito presente no meu dia a dia, e eu acho que é um dos grandes desafios ao se ocupar o papel de liderança. Eu venho também estudando ao longo dos anos, futuro do trabalho e a relação da geração Z, principalmente, com esse tema, e ao longo dos anos, cada vez mais, o tema da saúde mental vem ganhando protagonismo. Então, quero apresentar aqui nossos convidados, vamos colocá-los na tela. Então, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Bressan, como eu falei. O Rodrigo é professor da Unifesp, do King's College de London, e presidente do Instituto Ame Sua Mente. A Sarah Bom dia. A Sarah é uma convidada super especial. A Sarah é uma pesquisadora aí super importante na área de saúde mental. Fez grandes estudos globais sobre o tema. A Sarah conhece relativamente bem também a nossa realidade aqui no Brasil, já desenvolveu alguns projetos, e inclusive vocês vão ver que ela conhece tanto que eu posso falar em português e ela nos entende. Bom dia, Sarah, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, bom dia. Sarah, você pode falar, por favor, em inglês. Não vamos exigir o português aqui, tá bom? Obrigada. Bom, e eu queria começar aqui a nossa conversa pedindo para o Rodrigo abrir aqui, contando um pouco para a gente o que é o conceito de saúde mental, Rodrigo, e a questão do estigma. Podemos começar falando sobre isso? Claro. Bom dia, Cíntia, Sarah. É um enorme prazer estar aqui nesse Summit. Eu sou um admirador do trabalho da Get-Ahead, que na verdade é um spin-off lá do Instituto Ame Sua Mente. Esse instituto foi criado com o propósito de mudança da cultura de saúde mental no Brasil, em que as pessoas se responsabilizem pela própria saúde mental para que tenham um desenvolvimento na sua vida. Saúde mental está no topo da pauta atualmente. Por quê? Porque todos nós estamos vivendo um desafio de saúde mental. A definição da Organização Mundial da Saúde mental, não é a ausência de transtornos mentais. Na verdade, ela tem a ver com uma negociação das suas emoções, dos seus sentimentos, do estresse da sua vida, para que permita um bem-estar, para que você possa exercer o seu papel na sociedade, tanto o trabalho, relações interpessoais. Portanto, quando falamos de saúde mental, estamos falando de 100% das pessoas, e a pandemia mostra isso com muita clareza. Agora, também é fundamental que a gente entenda que as pessoas têm problemas de saúde mental. Essa é uma definição, não é uma categoria problema de saúde mental, mas é onde a nossa negociação com a saúde mental ela chega no limite. Então, por exemplo, se eu tenho uma insônia maior, se eu tenho uma tensão, irritabilidade, está associado a um estímulo, que é um pouco maior, eu tenho uma prova, um conflito com o meu chefe, um conflito familiar, e eu tenho que buscar uma superação. Mas aí, o que acontece é que a gente consegue, ajustando isso, superar essas questões. Quando a gente tem um problema mais sério, uma vulnerabilidade genética, e o ambiente representa um desafio maior, é possível que a gente tenha um transtorno mental. Transtorno mental é uma palavra que, visto pelos leigos, como um grande fantasma. A gente fez pesquisa sobre isso.
a questão de saúde mental. O transtorno mental é o horror, é a pessoa que se mata quando tem violência associada à saúde mental, ou saúde mental é o zen, tudo lindo, que bonito, nós temos que meditar e é só isso. Nós temos que meditar, mas não é só isso. Saúde mental é muito mais complexa. Então, da forma que a gente entende, a gente tem que ver a saúde mental globalmente e entender o transtorno como uma parte. É agora fundamental que a gente tenha em mente 4 dados que são muito bem aceitos e muito bem pesquisados. O primeiro é que em 1 em 20, na verdade, 20 a 25%, 1 em 4, 1 em 5 pessoas vão ter um transtorno mental ao longo da sua vida. Essa é uma notícia muito impressionante, porque é muita gente, 1/4 quase da população, mas também é uma notícia importante porque 3/4 não vão ter. Então, essa conversa de que todo mundo tem um problema de saúde mental também é uma inverdade e ela gera uma generalização muito ruim. A outra conversa é que, se alguém tem um transtorno mental, 1 em 20 dessas pessoas vão ter um nível de incapacitação. A notícia boa é que, se eu tenho um problema, eu faço diagnóstico rápido, me trato rápido. A minha chance de incapacitação fica pequena. Tá certo? Ela não é tão importante, é 5%. Por outro lado, uma prevalência tão grande, 5% vira 1% da população mundial. E é isso que as empresas têm visto. Se você for ver o motivo de afastamento dos seus funcionários, todos vão ver que saúde mental está no topo. O que acontece com as principais doenças que causam incapacitação? No topo tem depressão unipolar. Eu, que sou psiquiatra, eu desconfiava desse dado. Eu achava que isso aí era estão dando uma ajeitada, as pessoas estão fazendo laudos incorretos. Não é verdade. Pode até ser que tenha uma explicação assim. E a outra coisa é que isso não é limitado a países do primeiro mundo. O mundo inteiro tem depressão unipolar como uma das principais causas de incapacitação. Incapacitação, é importante dizer que não é bem mortalidade, são anos perdidos devido à doença, anos de incapacitação. Qual é o dado absolutamente chave? É que 50% das pessoas que têm o transtorno mental quando adultos começaram esse transtorno antes dos 14 anos. 75% dessas pessoas com transtorno mental quando adultos começaram antes dos 24 anos. O que eu quero dizer? Que são doenças crônicas e que a gente pode identificar cedo e pode agir. Agora, qual é um dos maiores problemas para a gente enfrentar a saúde mental com tranquilidade? É a falta de conhecimento e o estigma, o preconceito. E sobre isso, a Sarah vai falar um pouquinho para a gente. E por que é tão grave a questão do preconceito? Porque atrasa a busca de tratamento, fora as consequências do indivíduo e das suas famílias. Obrigado, Cíntia. A bola está contigo. Sarah, podemos começar então com os dados. Acho que teremos aqui resultados importantes. Claro, não, obrigada. Desculpa outra vez que não vou falar em português, mas tento de falar devagar. Vou falar sobre o estigma no local de trabalho, mas sobre dados globais. And so first, I'm just going to talk a bit about context of mental illness in the workplace globally. And make an economic case, really, for ending stigma, and then think about how we can make further progress towards reducing stigma in the workplace. So we know that mental illness is common in the workplace. Many people have mental health problems, as Rodrigo was saying, but it's still really a taboo issue. And a recent global survey of 35 countries showed 71% of people with depression conceal their diagnosis in the workplace. And they do this for a good reason, actually. They have valid reason. And the fact is that there is discrimination and stigma. And in fact, a survey in the UK of 500 employers showed 44% of employers thought employees suffering from stress are able to work effectively at all time points. 42% thought workplace policies for mental health or stress were really designed to avoid litigation. And so if we look across OECD countries, in fact, we know that although the majority of people with mental illness want to work, and that work is good for recovery, there's a real disparity in terms of people who are employed
with and without mental illness. We know that, in fact, if we look at types of disabilities, in fact, mental illness is one of the more disadvantaged types of disabilities. So we see those who have depression and mental illness type of disability are much less likely to be employed compared to other types of disability. And so how does stigma impact on employment more specifically? So I wanted to show you some data from a few different countries and how trends have changed over the last 20 years. And here first, just looking at how attitudes are towards treatment. And so we can see that over the last 20 years, people with the general public thinks that it's helpful for people with schizophrenia. You can see the schizophrenia data on the left. So people are more likely to say it's helpful to see a psychiatrist if you have schizophrenia. And there's also an increase in relation to depression. So we see there's more positive attitudes about treatment in the last 20 years. When the same group of people were asked about acceptance of coworkers with schizophrenia or depression, we see there is actually a decline. So people were less likely to say they would accept someone with schizophrenia as a coworker. With depression, there wasn't really any change. So you can see, even though there may be some increases in positive attitudes about treatment, actually there's still significant levels of stigma, and maybe even increasing stigma in relation to schizophrenia. And in fact, if we think about the recession, which is really quite relevant during this context, of course, of the pandemic, these are data from the last macroeconomic session in 2007-8. And if we look, we had data from EU countries before the recession and during the recession. And what we could see was that actually the rate of unemployment rose more than twice as much for people with mental illness compared to people without mental illness during the recession. So although we can see, so people with mental illness are in the red line, people without are in the blue line, and we can see for both of them during the recession, unemployment increased, and we can see that always people without mental health problems had less unemployment. We see actually there was a particular increase for people with mental health problems. And we also looked further at this, and we found that countries that had higher levels of stigma, actually people with mental illness were more disadvantaged. So they were even less likely to get employment in those countries with higher stigma. So I think there is a real connection between stigma in terms of getting employment, staying in employment, and in relation to mental illness, and good data for this across several different countries. But there's also an economic case for ending mental illness stigma in the workplace. And so first we can see that if we break down the costs associated with depression, the real majority of costs are associated with workplace productivity. So here it's for costs for England, and we can see costs broken down by mortality, by service use, but 90% of the costs were associated with productivity. And then if we look across different countries, so here we looked across 8 different types of countries, and they were a variety of countries in terms of GDP, in terms of culture, but what the theme was that on average, a country lost at least around 1% of their GDP due to presenteeism specifically, so people coming to work but not being able to be productive when they were at work. And that the impact of depression, this was specifically for depression in the workplace, was considerable both in absolute monetary terms and proportion of the country GDP. And in fact, Brazil here you can see was one of the countries that was more highly impacted by depression in the workplace. And in fact, if we think of the Brazilian context more specifically, we estimated that annually there was a loss of $78 billion in lost productivity associated with
depression. And to put that in context, that was 3 times higher than the total Brazilian budget for mines and energy. In fact, if we think, when we can really make an economic case then towards employers if we're thinking about the huge impacts on productivity of mental illness. But we went a step further in some research, and we looked at how stigma is then related to productivity. So we started to think about how if there were workplaces where people could be more open, where there was less stigma, we wondered, does this actually impact on productivity? And what we found was that if people with depression worked in a place that was more open, where they could talk to their bosses more about their mental health problems, that we found that their productivity rates also increased. And this was both for absenteeism, so that's where people don't come into work at all. So we found that if you focus on the red color, so we found that if an employee with depression worked in a place where they had no manager support, or the manager avoided talking about the depression, that they were more likely to take time off of work. On the other hand, if the manager offered help, we saw that they were less likely to take any time off of work. And then also for presenteeism, again, this is people coming to work, but it looks at how productive they are when they are at work. So if people with depression worked in a place where the manager offered help, then we see actually there were impacts on presenteeism. So they were more productive when they came into work. On the other hand, right, when the manager offered no support or they avoided talking about it, they were less likely to they had less productivity when they were at work. And so there starts to be a real economic case in terms of reducing stigma in the workplace, not only for the well-being of the employees, of course, and for promoting a positive work culture, but also for the economic productivity argument, and for the bottom line of the employers. And actually now there is really growing evidence with different types of anti-stigma programs, raising both awareness of mental health promotion, but also how to support people with mental health problems in the workplace and reduce the stigma associated with that, and growing evidence that this can be done in the workplace. So just to conclude, so we know mental health problems are really common in the workplace. So it can't be that you avoid mental health problems completely. And these problems are associated with quite high social and economic impacts. But people with mental illness are quite disadvantaged, and that's even compared with other types of disabilities. The good news is that employers and managers can facilitate a positive culture of openness and support for people with mental health problems. And this can both improve the health of those employees and also improve their productivity. And finally, employees really, of course, need the support and training to be able to really implement both effective and supportive programs when they are working with employees who have mental health problems. Thank you. Não sei o que está acontecendo hoje comigo. Som de novo. Obrigada, Sarah, pelos dados aí super importantes. Vocês sabem que ontem, no último painel da noite, essa discussão sobre o papel do líder, né, e como o líder se relaciona com o tema de saúde mental e como ele abre esta conversa com o seu time, né, faz tanta diferença. Então, já tem sido um tópico assim, de discussão aqui no Summit. Antes de passar para o Rodrigo, que eu queria ouvir um pouco a visão dele, os desafios, como ele vê esses desafios aqui no cenário, no nosso contexto Brasil, eu queria trazer um ponto que a Sarah comentou e que acho super importante. Muitas vezes, nós, quando começamos a falar de questões de saúde mental no ambiente de trabalho,
nós tendemos a olhar os dados de absenteísmo, né? Entendendo que a grande perda para a organização é o fato das pessoas estarem em licença médica, estarem com dias off, né? E a gente tem um dado que é muito significativo, e hoje ele é aí 3 vezes mais impactante financeiramente para as organizações, que é o que a Sarah chamou de absenteísmo, né? Ou seja, eu estou no ambiente de trabalho, mas eu não estou conseguindo trabalhar no meu potencial, né? Eu não estou com a cabeça para fazer o meu trabalho, eu não estou com o mesmo engajamento com a empresa, e esse dado, ele é super importante. Então, quando nós estamos falando de saúde mental e ambiente de trabalho, nós precisamos olhar para essas duas frentes, né? E é muito comprovado o quanto que a correlação entre o líder e o tema de saúde mental, ou aqueles modelos de liderança que são mais humanos, reduzem presenteísmo, reduzem turnover nas equipes, reduzem uma série de indicadores importantes para o mundo das organizações. Então, só para fazer esse ponto aí entre esses dois conceitos. Rodrigo, como você vê, enfim, esses números e os desafios que nós temos em relação ao tema aqui no Brasil? Conta para a gente. Obrigado, Cíntia. Eu só queria reforçar assim, o quanto é legal ver uma apresentação da Sarah. Ela é uma das maiores pesquisadoras atualmente. Ela era minha colega, professora no King's College, e ela recebeu uma cadeira na London School of Economics, exatamente porque ela estuda o impacto econômico, social, da questão de saúde mental no trabalho, em outros aspectos, né, busca de serviço, mas porque ela faz isso globalmente, né? Então, ela tem dados e grandes fazendo isso. A gente tem uma colaboração de mais de 5, 6 anos avaliando isso, o impacto disso aqui no Brasil. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, uma das coisas absolutamente chaves é porque quando a gente tende a fazer uma coisa assim meio zen, que bonito, nós vamos cuidar daquilo, a gente perde a questão séria de dados e de impacto. Nós temos que ter as duas visões. E quando a gente fala de preconceito, uma das bases do preconceito é a ignorância. Então, informação de qualidade é absolutamente chave, que é o que a gente chama de awareness. O governo britânico, o canadense, australiano e outros começam a fazer campanhas para diminuir a ignorância e aumentar a sensibilidade e empatia. Um dos papéis da Sarah foi avaliar se essas campanhas tinham realmente um impacto na vida das pessoas. Quando a gente vai entrando no ambiente de trabalho, isso vai tendo um impacto direto nas relações e, obviamente, na produtividade. Acho que esse ponto que você está levantando, Cíntia, que é a ideia de afastamento, né, que é o absenteísmo, ou de estar lá e não produzir, que é o presenteísmo, ele se torna absolutamente chave. E quando a gente fala de preconceito, tem as duas dimensões, né? Atraso de busca de ajuda, né? Cronificação das doenças, demissão, conflitos familiares, separação porque você não cuida, e também tem todo um impacto do indivíduo, né? O quanto, e a chave do preconceito é o que eu chamo de autoestigma, não é o que eu chamo, o que a literatura chama de autoestigma. São as pessoas que têm um preconceito quanto o problema delas. Isso é muito mais regra do que exceção. Todo mundo tem um incômodo. Se eu estou deprimido, é porque realmente eu sou uma porcaria, não faço nada direito, ninguém me valoriza, quando eu recebo um elogio, eu sinto que é falso, e por isso mesmo eu me acho preguiçoso. Eu não consigo me entender como alguém que tem um problema. A busca de ajuda fica diferente. Então, está aí também a percepção do líder em ajudar quem tem um problema desse tipo. E para um líder fazer isso, ele tem que ter um mínimo de conhecimento e abertura. Quando você permite o diálogo, isso é muito interessante, Cíntia, é isso que a gente vê com muita frequência, você conversa sobre coisas que nos remetem à nossa humanidade. E o nível de conversa fica muito mais legal e tal. Mas, para isso, a gente precisa conhecer mais e respeitar muito as pessoas que podem ter. E isso não vale só para transtornos mentais.
vale para problemas de saúde mental. Olha, eu estou muito estressado, eu não estou conseguindo fazer as reuniões. Então, calma, vamos ver uma estratégia nova. E não necessariamente você precisa estar deprimido para estar numa situação desse tipo. Qual o de não falarmos sobre o tema? E Sarah e Rodrigo, né? Se continuarmos num volume baixo, né? Se continuarmos não tratando do tema abertamente, que tipo de impacto a gente pode ter aí? Não estou falando só do ambiente da organização, mas como sociedade. Yeah, so sorry to reply in English, but I think there is impact on many levels. I think, as you're saying, if we avoid to talk about mental illness, of course, there is impact on that individual who has mental health problems, but also at the organizational level, for the entire workplace, but also, yeah, even at the societal level. So we can see at the individual level, people maybe are less likely to seek help, or sometimes what we found in our data actually was that the person, sometimes the manager will refer the person to health services, but they won't talk about the problem with the employee. And so sometimes the person sought help initially, but actually they still have problems with absenteeism and presenteeism, and they were afraid to go back to work because they didn't feel comfortable. And then at the workplace level, we see there's kind of a general culture of discomfort. So we ask people about their attitudes, about openness, and you can see where there is less discussion, the kind of entire workplace starts to adopt that culture. And then, of course, from these data, we can see this trickles down to many societal impacts. So there is even, you can see just from presenteeism, 1% loss in GDP, which is a huge societal impact. And of course, there are many societal impacts in addition to the economic one. The economic is a hard impact, but on relationships, on different systems, on the community, I think there are huge levels of impacts. From that we show can also be avoided through further openness. Complementando o que a Sarah estava mencionando, quando a gente pensa saúde mental como uma coisa que 100% das pessoas estão vivendo, a gente está falando de estigma, a gente se remete mais aos problemas de saúde mental e vamos dizer, aos transtornos mentais, que são as doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, que todas são compatíveis com uma produtividade muito boa, normal, quando elas estão bem tratadas e bem cuidadas. Tem um fato que para mim é muito caro e muito interessante, é que o primeiro-ministro da Suécia está na internet e fala: eu preciso de uma semana de descanso porque eu estou deprimido. Quer dizer, alguém que é o líder do país, ele pode falar publicamente, num país que tem um nível de esclarecimento muito alto, quer dizer, ele tem um transtorno mental, uma doença mental, ele se cuida e ele volta. É ele que decide todas as coisas mais importantes do país, mostrando que a incapacitação dele foi por uma semana, e depois disso ele está voltando. Talvez ele tenha algum nível de incapacitação, mas que ele consegue fazer com que o time dele produza. Um país que tem esse nível de maturidade permite isso, e se o líder principal fala disso, ele fala com abertura. Agora, tem uma coisa muito interessante e que é chave. Como a gente está há muito tempo trabalhando com isso, é o raciocínio de que, se eu tenho um problema de saúde mental ou um transtorno mental, eu sou um coitado. Isso é péssimo, porque é uma visão extremamente estigmatizante. E muitas pessoas aí podem levar a ter uma acomodação nessa situação. Isso não interessa. Quando a gente fala do Instituto, a gente teve um belo insight na hora que a gente estava montando o propósito, que a gente tem que mudar a cultura, mas em que as pessoas se responsabilizem pelos seus problemas. Se eu tenho diabetes, para eu não ter tontura e me sentir bem no ambiente de trabalho, eu tenho que comer direito, tomar minha insulina direito. A mesma coisa vale para mim se eu tenho depressão.
Se eu não estou bem o suficiente, eu posso me afastar com ordem médica. Eu preciso me cuidar. Se eu estou muito irritado, não tenho um transtorno mental, eu preciso me cuidar. Então, basicamente, o raciocínio é que as pessoas se responsabilizem por isso. Porque a pior coisa, do ponto de vista de estigma, é você tratar as pessoas como coitadinhas. Então, você trata de total preconceito, vem uma relação pendular, e de repente você está protegendo porque tem depressão. Ninguém é coitadinho aqui. Tem uma doença, está frágil, está vulnerável, se trata e vai trabalhar. Quer dizer, se você tem uma incapacitação maior, que pode acontecer, né, com os transtornos mentais, que não é tão comum, mas acontece, você pode ser realocado para fazer uma outra função, mas isto também não é coitadinho. As pessoas precisam ter em conta que ela tem aquele problema, entender as suas limitações e trabalhar. Perfeito, Rodrigo. Nós temos essa visão no Instituto e trouxemos essa visão para a Get Ahead, né? O quanto que o tema da saúde mental, ele deve ser uma responsabilidade compartilhada entre as pessoas e a organização, né? De um lado, isso que você falou, a pessoa se responsabilizando, aprendendo sobre saúde mental, sobre a sua saúde mental, né, e tomando cuidado com isso e se cuidando, né, e de outro lado, a organização aí promovendo um ambiente psicologicamente saudável, um ambiente que promova aí essas conversas mais abertas sobre o tema e uma liderança que tenha aí, que seja aí uma liderança responsável em relação ao tema de saúde mental. E nós entendemos que precisamos trabalhar todos esses eixos, né? Então, a relação do indivíduo, dos colaboradores com a sua própria saúde mental, o quanto eles conhecem o tema, né? Num segundo layer, a liderança, essa capacitação da liderança, quer dizer, o papel do líder é fundamental, e a questão da cultura da organização, né? Então, entendendo o contexto em que essa pessoa está, né? E eu acho interessante que com esse raciocínio que a gente está discutindo aqui, a gente sai, né, Rodrigo, dessa dinâmica de quem é vilão e de quem é mocinho, né? E parte para uma solução conjunta do problema, né? Então, a gente tem discutido bastante isso, né, Rodrigo? Tem mais alguma coisa que você queira complementar aí? Não, eu achei o máximo, Sarah, os seus dados. Eu não conhecia esses dados mostrando o papel do líder e um impacto tão grande, né, mensurável, que fazendo tanta diferença. Você quer comentar? Eu achei... Yeah, maybe just to add to that, yeah, because I think it is important, and just to give even an example, both what you were talking about, what Rodrigo is saying about having this modeling at the highest level, where you see, because I think you want to have a meaningful intervention and have this, have not just lip service, I suppose, to the idea. I heard a very senior colleague at an investment bank, for example, came and he wanted to start an anti-stigma intervention there because he felt the company actually realized there were a lot of mental health problems at the company. And so they started to offer private treatment, and nobody used the treatment. And he said, he just knew the taboo that was associated with it. Even they tried to make it very secret. You don't have to tell anybody. You just go to this treatment. But it was so taboo in kind of the culture there. And obviously nobody talked about it. It was just kind of a signposting of the treatment. And I think it just represents how important it is to have the whole package. You have to have there were other companies that are great examples where you see the CEO comes out and says, I have also experienced mental health problems. And you see such a transformation in those companies where there are from the top, that positive message. And then people feel, okay, yeah, it is okay to talk about, I'm not going to be fired. And so I think, right, really, really having both leadership around this and this, whole creation of a culture alongside that support where people can get better is so important. A gente Cara,
Pode ir, Rodrigo, vai. Não, a gente tem uma visão, Sarah, no Instituto, que lembra o raciocínio de câncer de mama. Quando eu era jovem, a minha avó faleceu e ela não tinha uma mama e eu não sabia. Ela tinha sido operada porque ela teve câncer de mama e era um tabu na família. Quando eu fazia medicina, as mulheres com câncer de mama eram aquelas mulheres super emagrecidas, com câncer terminal. Então, para mim, câncer de mama era aquele horror e tal. O que aconteceu? A cultura sobre câncer de mama ela se transformou. Teve uma campanha aqui no Brasil, Sarah, de que eles punham alvos aqui no peito de camisetas e mulheres bonitas, saudáveis, elas usavam aquilo. O que aconteceu? Você trouxe a doença para prevenção. A ideia era que as pessoas começassem a palpar as suas mamas para identificar precocemente e se tratar. O nosso raciocínio no Instituto não é muito diferente. A ideia é que a gente tem que estar em contato com a nossa mente, perceber o que está acontecendo, palpar a nossa mente. No meu caso, eu levo uma vantagem, né? Estou mais pertinho aqui da minha mente. Ter mais contato com isso para que elas possam lidar precocemente e não só com os transtornos mentais, mas também consigam trabalhar em grupo. A ideia de educação socioemocional, ela tem que estar investida. Self-awareness e group awareness são coisas absolutamente chaves para funcionamento. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está excluindo as dinâmicas que as pessoas estão vivendo, né? Exato, e só para fazer um comentário em cima também do que você falou, Sarah, nós na Get Ahead temos ouvido muito, ao conversar com alguns clientes, este ponto que você trouxe, né? Eu tenho, e principalmente nesse momento da pandemia, muitas empresas contrataram serviços de psicoterapia, terapia online, etc. E o índice de uso é muito baixo, né? Então, muito da nossa conversa começa com o porquê, né? Quais são as razões pelas quais as pessoas não estão usando esses serviços, né? Então, ou seja, a gente precisa realmente de uma abordagem mais global, né? A cultura desta organização é uma cultura promotora de saúde mental? A relação com a liderança, como é neste universo, né? E aí a gente tem os serviços terceiros, que são super aí complementares e etc., né? Mas essa importância de um olhar mais holístico para a questão, né? De um olhar mais amplo para a questão. Bom, nós estamos aqui com algumas perguntas, então eu vou puxar aqui para vocês. A primeira delas que eu tenho aqui, talvez o Rodrigo possa começar respondendo, é como nós podemos exercer o autocuidado no ambiente de trabalho. Eu acho que tudo começa com o que a gente chama de self-awareness, que é um pouco de autoconhecimento, né? Algumas noções de como a gente funciona, e eu acho a gente tende a olhar os nossos talentos e as nossas deficiências para as tarefas, né? Eu consigo fazer essa questão matemática muito bem, mas isso aqui eu não faço tão bem. A gente tende a gente não percebe com tanta clareza que tipo de relacionamento você funciona melhor ou pior. Eu acho que uma das coisas chaves que as pessoas têm dificuldade de entender, assim, o Homo sapiens, ele foi selecionado através de milhares de anos para ser ativo, comer pouco e ter relações muito estruturadas, tribais. Então, a gente tem um problema, a gente é mais sedentário, a gente tem muita oferta de alimento, então são desafios enormes para a saúde, mas, principalmente, a gente tem sociedades extremamente complexas, tá certo? A gente tem hierarquias dentro da família, do trabalho, da vida, da internet, do bar, do futebol e tal. E isso gera um consumo de energia extremamente elevado. Você pode perceber que os profissionais eles costumam falar, olha, a minha tarefa eu faço tranquilo, o duro é aguentar o meu chefe, o duro é aguentar o meu subordinado. Quando a gente fala isso, a gente perdeu a dimensão do quão é importante essa articulação. Os bons líderes, obviamente, sabem isso, tá certo? E isso é uma das coisas que as pessoas tendem a não perceber, porque algumas pessoas progridem muito e não são técnicos tão fantásticos. Mas uma das habilidades absolutamente chaves
são as habilidades socioemocionais. E quando a gente leva a sério e põe na frente isso, se eu não conseguir, souber manejar e treinar para manejar mais essas questões emocionais, fica muito difícil eu andar. Então, não é que isso é um problema no seu trabalho, isso é uma agenda do seu trabalho. A gente sabe que empresas e grupos produzem muito mais do que indivíduos. Então, se você escolhe trabalhar numa organização, isso não é uma das questões, é uma das questões centrais, né, no seu desenvolvimento. Não sei se você tem uma impressão parecida, Sarah. Yeah, no, I think, no more the data about this, I think, from different kinds of programs in the workplace. I mean, I think you're absolutely right about these. I think it brings home both the kind of structure of the program that's needed in the workplace, you know, thinking at all these different levels. I think we talked now about treatment of problems, but also thinking about how employers can even promote these socio-emotional skills among everybody. And it goes back, I think, to things you were saying before, Rodrigo, also about even about this feeling of contact. I think because when you connect everybody to this promotion, that everybody can connect to their own mental health also. We can all think about things we can do to improve our own mental health. And you gave many good examples of that. Of course, then, you know, there are different levels where some people are going to need more support. And I think the workplace is a great place to then connect people to that support too. But we need to think of programs at all of those different levels. And at least I do have lots of data if people are interested, both on, you know, even from the point is that even from the perspective of the employer, if they are investing in those programs, from that perspective, it's still cost saving usually from many different interventions. I don't actually know one from Brazil, so I think that's an important gap. But from lots of other countries, we can see that investment is actually cost saving from the perspective of the employer. Isso, do meu modo de ver, é absolutamente chave, né? Você ter dados hard, né, econômicos e financeiros que ajudam a empresa a justificar o que ela está gastando, né? Você tem um ROI, né, um retorno do investimento claro, né? A gente tem isso do ponto de vista populacional, a gente tem isso de investimento na primeira infância, mas claramente isso é fundamental em ambientes escolares, que é um dos focos do Instituto Ame Sua Mente, muito, muito importante, e com certeza no ambiente de trabalho. Na discussão que nós tivemos com o Jeff no primeiro painel, ele trouxe muito essa questão, e eu acredito muito nisso, até por ter vivido tantos anos no mundo da organização, a importância das métricas em relação à questão de saúde mental, né? E de termos KPIs, de termos uma estratégia que nos mostre onde estamos, né? Qual é o diagnóstico do ponto A, né? Que é o nosso ponto zero, e para onde vamos e como fazer essa trajetória, né? Porque aí eu acho também que existem alguns passos, né? Como o Rodrigo falou, conhecimento é o primeiro deles, né? Então, é só essa mudança, né? Que quando a gente está falando de saúde mental, nós estamos falando de saúde. Nós não estamos falando de doenças mentais. Elas também incluem aí, mas não é só isso, né? E a ideia de que como você pode promover a sua saúde mental e lidar com o estresse, né, Rodrigo? Nós fizemos um programa super interessante para um cliente há uns meses atrás, falando sobre como você pode identificar as fontes de estresse e como você pode desenvolver estratégias para lidar com elas. E isso faz uma diferença incrível, né? Você sabe que eu acho que a Cintia entende isso e pesquisa tendência. Não sei, Sarah, se você tem dados sobre isso, mas para mim, no consultório, isso chama muito atenção. O que aconteceu é que os jovens, eles têm uma awareness, eles têm uma percepção muito maior sobre as questões de saúde mental. Eles têm um respeito maior sobre essa cultura da pressão, porrada e vamos lá. E aí isso faz com que as empresas precisem se adaptar. Eu acho que não é uma questão de opção. As empresas, ou elas se adaptam e falam essa linguagem, ou não vão ser ambientes convidativos para grandes talentos. Essa ideia de que todo mundo é snowflake não é verdadeira.
mas as pessoas, snowflake é o raciocínio, né, que derrete com qualquer conflito. A ideia não é essa. Quem tem problema de saúde mental não tem baixa resiliência. Ao contrário, porque elas têm que desenvolver uma alta resiliência, elas, para lidar com o problema delas, elas têm uma capacidade de enfrentamento muito alta. É lógico que algumas têm sequelas, mas a grande maioria não. É só 1 em 20 que vai ter uma sequela, é só 5%. Então, essa capacidade de enfrentamento, as empresas têm que levar em conta, porque senão elas vão ficar de fora. Eu acho que é um timing que não dá para perder. Não sei como é que você pensa isso, Sarah. Yeah, no, it's a good point, because I think right they're both right, the generational shifts I think you're talking about, and I think we do see that in many different countries also, where people are that there are real differences in terms of how young people are seeing mental health and what their expectations are. And I suppose possibly related to that, even also increases in mental health problems that we're seeing among young people also, and there's lots of reasons around this. So I think I think all of these are showing the real need for both support and also I think all of what you're saying about prevention and promotion, because I think there's great data on that also, right? The earlier you can intervene, I mean, Rodrigo is expert in this, the better long-term outcomes we can expect from young people, and also, better in the workplace, but better in their general well-being also. And I think, the important point also is there's this huge resource. I mean, in Brazil, the proportion of young people in the population is growing also, right? And so we need to think of that as a social capital investment, I think, for the country too, thinking about how we prevent and promote their mental health. Se eu posso comentar, a gente tem um trabalho em escolas que leva em conta a saúde mental global, mas como a Sarah está levantando, a prevalência de situações mais graves, como automutilação e suicídio, ou tentativas de suicídio, deu uma aumentada. As pessoas ficam achando que isso é uma epidemia e tal. Não é uma epidemia. A automutilação, sim, tem um componente epidêmico, porque é como se as pessoas... Foi a forma como elas aprenderam a expressar sofrimento, que não é interessante, mas, enfim, é o que está acontecendo. Mas tentativas de suicídio e suicídio vem aumentando. Isso não acontece só na escola. Os jovens que passam por essa geração, eles já estão muitos empregados. E uma das coisas que a gente faz e ensina as escolas a fazerem é poder lidar com todas as situações, desde as pequenas até as mais graves. Um dos raciocínios é todos nós temos que lidar com a questão de prevenção de incêndio o tempo inteiro, e você tem regras para lidar com isso. Isso é uma das coisas que as pessoas, as escolas e as empresas começam a ficar accountable. Elas começam a ser responsáveis por essas coisas. E lidar com naturalidade e ter protocolos para lidar com essas coisas é absolutamente fundamental. E a gente vem desenvolvendo isso para o ambiente escolar e, com certeza, é muito importante para o ambiente de empresa. Nós teremos no painel de amanhã cedo uma discussão sobre uma das ferramentas que nós estamos começando a trabalhar aqui no Brasil, na Get Ahead, sobre como tratar, né, como identificar um colaborador se ele está vulnerável ou não, né? Existem alguns caminhos aí para isso, e isso, sem dúvida, dá um suporte importante para o líder. Bom, nós, infelizmente, temos que encerrar aqui. Eu vou trazer só aqui uma última pergunta, que eu sei de vocês, mas queria que vocês falassem. A pergunta é se vocês têm livros publicados sobre o tema, e artigos e etc., para que as pessoas possam acessar e aprender mais aí com vocês. Eu acho que a gente deveria fazer, se a Sarah permitir, uma lista dos principais artigos. A Sarah tem questões muito científicas e mais difíceis de traduzir para a prática, mas tem vários artigos que eu vejo como seminais, assim, que embasam qualquer raciocínio para a estruturação em empresa em outros ambientes. O que você acha, Sarah?
Yeah, no, I'm happy to. I think there are some questions about the slides, which I will send to someone to circulate, but also then a list of articles, which I think there are several that are open access also, so they should be easy to... Eu posso reunir essa lista, né, e do Rodrigo, enfim, já tem os caminhos, e a gente colocar aí, divulgar isso e trazer para vocês que estão aqui nos ouvindo. Tá bom? Foi um prazer, foi uma ótima discussão. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Sarah, por estarem aí com a gente nessa transformação que já estamos fazendo, né, ao trazer esse tema para discussão no mundo das organizações. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Achei o máximo. Eu nunca vi um painel, uma organização tão sofisticada com speakers de tão alto nível do Brasil e do exterior. E acho que vale a pena a gente agradecer a Sofia, da Companhia de Talentos, que é uma visionária, e junto com a Get Ahead, e junto com o Einstein e a Exame, que vem proporcionando, né, bancando essa questão da saúde mental, e parabenizar, porque ambientes desse tipo são absolutamente fundamentais. A gente tem que conversar com gente que entende do assunto e aprender uns com os outros. Obrigada, então. Obrigada, Sarah. Obrigada a vocês. Ficamos por aqui, então. Obrigada, pessoal.